Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, né? Hoje a gente vai para nossa segunda aula sobre história do Brasil. Vamos, nós vamos retroagir um pouquinho, né? Na verdade, a gente falou um pouquinho já sobre o primeiro reinado. Agora a gente vai retroagir, eu falei, a gente vai dar um passinho para trás um pouquinho e vamos fazer uma aula sobre a emancipação política do Brasil, né? Sobre basicamente sobre todo esse processo que levou o Brasil a se tornar independente de Portugal, digamos assim, né? Não vai ser um vídeo muito longo e nós vamos ficar aí umas duas, três aulas nisso, afinal de contas a gente não tem pressa, né? E vamos dar uma pausa em primeiro reinado, tá bom? Então vamos lá. Bom, dentro desse processo de emancipação política, eu quero que vocês entendam o seguinte, que o que é emancipação? Quando você se torna emancipado, de certa forma, você está se tornando também independente, né? A emancipação, ela traz consigo liberdade, né? Não somente liberdade, e aí a gente tem que subentende-se N tipos de liberdade, né? Liberdade política, liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade social. A liberdade, ela é vária, né? E a emancipação, ela é a ausência de grilhões, digamos assim. E o Brasil, anterior à emancipação política, no caso, né? Porque é importante vocês entenderem que a independência brasileira, ela não significou uma ampla libertação, uma ampla conquista da liberdade, né? No sentido social, nesse amplo aspecto que essa palavra traz consigo, né? Ah, o que o Brasil conquistou com a independência? De certa forma, uma liberdade política, tá? Mas, como eu sempre falo, que a gente não pode falar do fato sem o seu contexto, né? A gente, anterior a isso, o Brasil veio sofrendo uma série de movimentos pedindo essa separação de Portugal, tá? Dentro desses contextos, né? Desses movimentos contestatórios, a gente tem a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, ou Independência Mineira, a Inconfidência Mineira, né? E a Conjuração Baiana, tá? Que são movimentos muito fortemente influenciados pela Revolução Francesa e pelas ideias iluministas. Outro fato que é importante vocês entenderem que a própria Conjuração Mineira não foi um movimento que em si foi comandado pela camada mais, como que eu posso falar com vocês, menos favorecida da população. Não, como eu havia falado com vocês anteriormente, né, a população que tinha acesso a essas ideias iluministas era a população mais abastada de Minas Gerais. Então foi essa população mais rica que comandou, né, foi a elite de Minas Gerais que comandou esse processo aí chamado de Conjuração Mineira. Então, tanto a Conjuração Mineira quanto a Conjuração Baiana estiveram aí formando esse contexto, né, pré-independência, tá? Então, quais foram as causas da Conjuração Mineira? Eu trouxe aqui para vocês, ó. Então, nós temos as jazidas de ouro de Minas começaram a se esgotar. O Brasil, como vocês sabem, dentro de todo aquele aspecto, vocês vão ver aqui depois, olha. Então, assim, antes de eu voltar para esse aqui, o Brasil, enquanto colônia, ele estava restrito pelo Pacto Colonial. Então, o que significa isso? O Brasil só podia comercializar com a sua metrópole, né? Só podia vender para a metrópole suas matérias-primas e comprar da metrópole as mercadorias industrializadas. Então, todo aquele comércio ele estava restrito por esse pacto colonial. E o Brasil colônia, o Brasil império e boa parte do Brasil enquanto república, mas principalmente aqui durante período colonial, o Brasil teve uma economia baseada na grande propriedade rural, né, no latifúndio, onde o protagonista, né, desse latifúndio era
um único gênero agrícola, né? Ou seja, a economia brasileira era a agricultura, era baseada na agricultura monocultora de exportação, o cultivo de um único gênero agrícola visando o mercado externo, né? Então é importante vocês lembrarem que também, além disso, a economia brasileira passou por vários ciclos. Então nós tivemos o ciclo do café depois, no início a gente teve o ciclo da cana e naquele momento o Brasil passava pelo ciclo do ouro. E quando ficaram sabendo, não somente o governo português, mas todos os outros países que em Minas havia ouro, houve um movimento muito intenso para Minas, no sentido de exploração também. Com o tempo, as jazidas de ouro de Minas começaram realmente a se esgotar. Havia muito contrabando, né? Por mais que o governo português apertasse o cerco, e subentende que nesse período o cerco não era tão apertado, né? Porque o governo português ainda não tinha tanta necessidade assim de focar nas jazidas de ouro de Minas. Vocês vão entender por que essa necessidade surgiu. Havia muito contrabando, né? Então o governo, ele, sobre essas jazidas, né, começou a cobrar altos impostos, né, além do fato de que impedia toda aquela região de se industrializar, né. Havia ali superlotação naquela região de Minas Gerais, não havia industrialização, né, péssimas condições de vida e, além de tudo isso, no ano de 1788 aqui foi anunciada uma derrama. Vocês vão lembrar por que foi anunciado esse derrame. O que significa derrame? É a cobrança atrasada dos impostos. A cobrança, né, reforçada dos impostos atrasados, na verdade, né? Por quê? Porque o governo português estava em sérios apuros por conta de Napoleão Bonaparte. Então, havia necessidade de apertar o cerco em relação ao contrabando na região das Minas Gerais, tá? Ou seja, a Minas estavam em uma péssima situação, tá? E os donos das minas começaram a contestar isso aí, tá? Então, olha, qual que era o contexto? No final do século XVIII e início do XIX. Na Europa, a gente tem a chamada Era das Revoluções, né, de acordo com Hobsbawm, as Revoluções Industrial, Francesa, e no Brasil é uma época de intensa, né, onde as ideias iluministas estão chegando, principalmente a gente tem a atuação do Marquês de Pombal, né? Então a gente chama de viradeira, porque as ideias pombalinas, elas fazem com que esses movimentos contestatórios também eles surjam no âmbito colonial, né? Na presença das conjurações, tá bom? Então, olha lá, o que de fato que foi a revolta? Olha o que eu falei com vocês, olha, o grupo de homens de elite, eles se reuniram em Vila Rica, tá? Para organizar uma rebelião contra Portugal. Olha, eles queriam a libertação do Brasil? Não. Eles queriam a independência de Minas? Não. Eles queriam o quê? Que não fosse cobrada derrama. Eles queriam. Qual que era o problema deles? Eles estavam com medo de perder tudo por conta da derrama. Eles queriam que as camadas mais pobres tivessem uma melhoria nas condições de vida? Não. O problema deles era a cobrança forçada, violenta desses impostos atrasados, tá? Do ouro. Então, quem eram os revoltosos? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Inácio de... Então, olha só, uma série de pessoas, vocês estão vendo aqui, ó, eu não listei todos bonitinhos aqui, né? Uma série de pessoas que faziam parte da elite mineira, menos Tiradentes. Tiradentes eram alferes, né? O que hoje equivale a o segundo tenente, tá bom? Então, o que eles queriam? Agora vocês vão chegar. O que essas pessoas elas queriam? Independência de Minas, independência, mas não o desligamento, tá? Então, olha lá, isso vai ser um grande problema depois, porque as pessoas vão achar que significa que o Brasil vai conseguir andar pelas próprias pernas. Não, né? As pessoas que queriam independência política, eles também queriam independência econômica ou vice-versa? Não. No caso aí, os conjurados, eles queriam independência de Minas, né? Em relação ao Brasil, mas não em relação a Portugal. Ó,
proclamação de uma república, a criação de uma universidade, a criação de uma casa da moeda, tá? E a bandeira, que é inclusive a bandeira que hoje se mantém, né? Com o emblema Libertas Quae Tamen, ou seja, liberdade ainda que tardia, tá bom? O que aconteceu? Quais foram as consequências dessa revolta, que foi duramente aí, enfim, perseguida, foi duramente contestada e, digamos assim, combatida pelo governo, né? Eles não tinham apoio popular, até porque o povo ele não se via refletido ali, né? Eram realidades muito diferentes. A rebelião foi delatada por alguém de dentro deles, né? O coronel Joaquim Silvério dos Reis. Todos, né? Claro que o governador ele aqui, olha, suspendeu a derrama. Todos foram condenados, mas somente Tiradentes foi executado. Então, olha, Tiradentes e os outros foram presos, mas depois a rainha abriu alguns processos, né? Olha, e somente Tiradentes foi condenado à morte. Tiradentes, gente, ele foi não somente morto, tá? Isso aí é uma coisa que é importante. Deixa eu ver se tem aqui a foto dele. Acho que não. Tiradentes, ele foi não somente morto, mas ele foi esquartejado, né? E a figura de Tiradentes, ela é importante para vocês entenderem a construção do imaginário republicano depois. Ah, Nath, mas a gente tá falando de colônia. Sim, mas é importante para vocês entenderem a construção do imaginário, que Tiradentes, ele virou herói nacional depois de sua morte, né? Ele virou um símbolo da nação que foi construída após a proclamação da República, tá? É muito importante que vocês entendam isso, tá bom? A gente se vê próxima aula com a continuação dessa matéria, tá bom? Então, tchau para vocês.